Fala pessoal, hoje eu estou aqui ao volante do Compass 4xe ou 4xe, como você preferir, que é aí a configuração híbrida plug-in do Compass que chega ao Brasil importado aqui da Itália, né? A configuração então eletrificada ainda não é nacional, nós temos um modelo aqui chegando da Europa e com isso o Compass 4xe torna-se aí o primeiro híbrido plug-in da marca Jeep aqui no Brasil e também iniciando um movimento aí de eletrificação não só da marca Jeep, mas também do grupo Stellantis como um todo. Bom, eu acho que vale a pena a gente analisar a fundo aqui essa configuração, porque ela é muito interessante, traz muitas vantagens aí do ponto de vista, a gente pode dizer assim, para o meio ambiente e também do ponto de vista dinâmico, apesar do custo ainda elevado, né? Então o Compass híbrido plug-in ele chega aqui ao mercado brasileiro aí com preço na faixa de R$350 mil na sua configuração série S. É interessante a gente traçar um paralelo aí, então com o próprio Compass Série S aí, fabricado aqui no Brasil, então aí com o motor 1.3 Turbo Flex. Nós estamos falando de uma diferença que gravita de em torno de R$130 mil, no caso aí acima, né, aqui para o Compass híbrido em relação ao que é praticado pela marca no modelo nacional, também aí na versão Série S aqui produzida no Brasil, né? Como vantagens, é óbvio que nós temos aí o consumo muito menor aqui a bordo do Compass eletrificado, né? Então, nós temos aqui no Compass 4xe o mesmo motor 1.3 turbo que também figura no Compass nacional, só que como o Compass híbrido é importado da Itália, o motor 1.3 turbo aqui aceita somente gasolina no modelo eletrificado e ele atua em conjunto com mais dois motores elétricos, né? Um desses motores trabalha ao lado do motor térmico, funcionando também como um gerador aqui para a bateria, e o segundo motor elétrico, que é uma coisa muito legal aqui do Compass 4xe, ele vai posicionado no eixo traseiro. Então com isso o Compass híbrido ele tem um sistema de tração integral, só que muito mais inteligente, muito mais eficiente, porque ele não precisa do eixo cardan com esse posicionamento especial do motor elétrico. Então a gente tem aí onde ficaria o eixo cardan, é acomodado aqui o conjunto de baterias aqui do sistema eletrificado aqui do Compass 4xe. Então a gente tem aqui, graças também ao acréscimo de potência e torque fornecido aí pelos motores elétricos, nós temos uma potência combinada de 240 cavalos. O torque combinado é difícil você chegar nessa medida exata, mas nós temos aí cerca de 25 kgfm aqui, oriundos aí do motor térmico e também do motor elétrico traseiro, aí cada um entrando com cerca de 25 kgfm. Então, com tudo isso, né, então com esses 240 cavalos de potência combinada, mais o torque instantâneo também fornecido pelo motor elétrico traseiro, nós temos um carro muito rápido aqui no caso do Compass híbrido, né, com 0 a 100 aí, de 6 segundos e 8, o que é um número muito bom, uma velocidade máxima de 206 km por hora. Então com isso a gente tem um Compass aqui muito mais esperto ao volante, com a grande vantagem que ele é capaz de fazer aí em torno de 25 km por litro na cidade, né, que são uma média aí de consumo urbano muito boa, e com isso o Compass ele chega a oferecer uma autonomia aí acima de 900 km, né, o que é um número aí muito bom. A grande sacada aqui do conjunto propulsor híbrido, como você vai ver agora, é a possibilidade de você efetuar uma recarga externa aqui da bateria. Então, como eu estava dizendo, a grande vantagem de um híbrido plug-in, como é o caso do Compass 4xe, é a possibilidade da gente recarregar em uma tomada externa a bateria. Então é muito simples, basta a gente pegar
Eu estou aqui em um local público, em um shopping, né? Então estou usando aqui um carregador público. Então a gente tem um compartimento aqui do lado esquerdo do carro, basta a gente abrir a tampa, tirar essa proteção, conectar aqui o carregador, né? Então ele já fica pronto aqui, ele começa a indicar o status da bateria e o nível de carregamento. Então basta você curtir aí, enquanto isso, a sua volta no shopping ou no supermercado, deixando o carro aqui carregar, e depois você retira com uma capacidade maior aqui de carga na bateria. O que é interessante aqui no Compass híbrido é todo o preparo do modelo para facilitar a interação do motorista com a tecnologia aqui de propulsão do modelo, né? Então, por meio aqui da central multimídia, né, a tela aqui com um pouquinho mais de 10 polegadas, é possível ter acesso aqui às informações do sistema de propulsão. Eu vou mostrar aqui para vocês como é simples. Então basta, por exemplo, a gente vem aqui no menu principal. A gente tem aqui o fluxo de energia aqui do modo híbrido. No momento estou com o carro parado, então a gente não tem consumo nenhum. Interessante destacar aqui também que ele já exibe o tempo para recarga, então aqui da bateria, né? Então no modo aqui mais lento, a gente demoraria cerca de 7 horas e 50 minutos em uma tensão aí de 110, 120 volts. E reduzindo esse tempo para 1 hora e 45 em uma tensão aí de 220, 240 volts num modo mais rápido, né? Então, por exemplo, basta a gente clicar aqui no menu principal, nós voltamos então aqui para o fluxo de energia, a gente vem aqui para essa central aqui, para área dedicada aqui então, e nós chegamos aqui ao sistema de gerenciamento então do conjunto propulsor híbrido. É bem interessante que conforme o carro está em movimento, nós acompanhamos aqui quais motores que estão em uso, né, se só o elétrico ou com a ajuda aí também do motor térmico, no caso o 1.3 turbo. Nós temos aqui também o histórico da condução, né, os momentos aí quando você utilizou só o modo elétrico ou só o motor a combustão. E também aqui um recurso bem interessante do Compass híbrido seria o agendamento para recarga, né? Então você pode, por exemplo, chegar na sua residência para não sobrecarregar toda a parte elétrica da sua casa, por exemplo, é possível realizar agendamentos aqui pré-programados, então pelo dia da semana e também para quando a recarga começa. Então você pode chegar, por exemplo, na sua casa, depois aí de do seu trabalho, conectar já o Compass aí na tomada e ele só vai iniciar a recarga quando chegar nos horários definidos aqui do agendamento, né? Nós temos aqui também o sistema eSave, que é possível você realizar a recarga da bateria justamente usando o motor térmico, né? Então, interessante também isso. E nós temos aqui o nível de carga da bateria, né? Então é possível selecionar uma recarga aqui com o modo mais alto, né, possível, mais rápido possível, então aí consumindo um nível maior de energia, né, da fonte aí que está abastecendo o carro, ou em um modo aqui mais baixo aí para o nível de carga, né, não sobrecarregando então aí o sistema elétrico que está fornecendo energia para o carro. Então é bem interessante, nós temos um conjunto aqui muito bem preparado aqui no Compass híbrido para facilitar então o uso aí do carro e também da tecnologia. Então, como você pode conferir, quando a gente começa a dirigir aqui o Compass 4xe com a sua bateria completamente carregada, nós temos uma autonomia oficial aí declarada pela Jeep em torno de 44 km. Para ser sincero, eu consegui aqui nos meus deslocamentos, mesmo com o uso do ar-condicionado e dirigindo o Compass da forma normal, não buscando essa eficiência adicional, eu consegui superar até com relativa folga esses 44 km de autonomia
puramente elétrica. É bem interessante porque mesmo sem o auxílio do motor térmico, o Compass dá conta aqui do recado, só com o propulsor elétrico. É claro que a velocidade máxima ele tem que ficar abaixo de 130 km por hora, mas aqui para o uso urbano, mesmo em subidas, aqui o motor aqui dá conta aqui de tracionar o Compass sem nenhum problema. E se necessário, né, o motor térmico entra em funcionamento também aqui no modo híbrido sempre que necessário. Então essa possibilidade de você efetuar a recarga externa aqui da bateria e o próprio conjunto aqui híbrido plug-in ser mais robusto em relação a um híbrido convencional é um diferencial muito relevante aqui do Compass eletrificado, né? Porque você, com essa autonomia em modo elétrico, você praticamente consegue realizar todos os seus afazeres aí do dia a dia usando apenas eletricidade, de uma forma então aí poupando combustível, né? Mas é claro que, infelizmente, né, por conta desse preço muito superior da versão eletrificada, ainda a conta não bate, né? Mesmo assim, com essas vantagens, com um consumo muito menor e a possibilidade de você usar apenas eletricidade no dia a dia, ainda são necessários aí vários anos para compensar essa diferença aí de mais de 60% no preço quando a gente compara o Compass aqui Série S Flex produzido no Brasil com o Compass Série S aí eletrificado importado da Itália, né? É claro que você tem aí alguns atributos inerentes à versão eletrificada, né? Por exemplo, nós não temos no Compass Flex nacional o sistema de tração integral, ele é oferecido, no caso, somente nas versões diesel, e você já encontra, então, tração integral aqui no Compass eletrificado, e o desempenho aqui também da versão híbrida é muito superior em relação ao Compass convencional, né? E também, é claro, o consumo, né? Se a gente for pegar o consumo do Compass Flex com gasolina na cidade, ele fica em torno de 10 km por litro, que é uma média, então, consideravelmente menor em relação ao que o Compass híbrido é capaz de entregar. Então, eu acho que, em resumo, o Compass aqui eletrificado, ele é uma compra que, do ponto de vista racional, ele ainda não se justifica, né? Se você for considerar essa enorme diferença de mais de 130 mil reais entre as versões Série S convencional e a Série S híbrida, mas você tem alguns apelos aí importantes aqui no modelo para quem já é mais ligado aí com a questão ambiental, climática, deseja um modelo não poluente. Então você tem aqui no Compass uma opção muito interessante, né? E vale a pena destacar também que, apesar aqui do Compass 4xe ele ser aí importado da Itália, como o modelo também é produzido aqui no Brasil, você tem um compartilhamento de peças enorme aqui, inclusive do motor térmico, o que ajuda a tornar a manutenção aqui do modelo também mais competitiva, né? Mas é fato que, em resumo, o Compass ele ainda, aqui no caso da versão eletrificada, né, ela mira aí um público muito mais ligado com essa questão ambiental, as pautas ESG, né, que estão tão em voga aí hoje em dia, do que do ponto de vista financeiro, né? Mas é claro que nós temos também vantagens técnicas aqui, como o desempenho, o baixo consumo, que são bem interessantes aqui no modelo. Só não espere ainda que, mesmo com essa economia de combustível, o Compass híbrido aqui ainda se pague aí em um prazo de tempo muito menor, né? Então ele hoje convence muito mais por essas questões aqui ambientais, da tecnologia híbrida mesmo como um todo, do que do ponto de vista aí financeiro, quando a gente coloca na ponta do lápis, né? Então, se esse é o seu caso, você deseja já migrar para um modelo eletrificado, certamente você terá aqui no Compass 4xe uma excelente opção.